Êxodo capítulo 13. Os primeiros versículos deste capítulo ensinam-nos claramente que o afeto pessoal e a santidade são frutos do amor divino produzidos naqueles que são os seus felizes objetos. A consagração dos primogênitos e a festa dos pães asmos são apresentados aqui na sua relação imediata com a libertação de Israel do país do Egito. Santifica-me todo primogênito, o que abrir toda a madre entre os filhos de Israel, de homens e de animais, porque meu é. E Moisés disse ao povo: Lembrai-vos deste mesmo dia, em que saístes do Egito, da casa da servidão, pois, com mão forte o Senhor, vos tirou daqui, portanto, não comereis pão levedado. Versículos 2 e 3. E logo em seguida, 7 dias comerás pães asmos, e ao 7º dia haverá festa ao Senhor. 7 dias se comerão pães asmos, e o levedado não se verá contigo, nem ainda fermento será visto em todos os teus termos. Versículos 6 ao 7. Depois é apresentada a razão por que estas duas cerimônias deviam ser praticadas. E, naquele mesmo dia, farás saber a teu filho, dizendo: Isto é pelo que o Senhor me tem feito, quando eu saí do Egito. Se acontecer que teu filho no tempo futuro te pergunte, dizendo: Que é isto? Dir-lhe-ás: O Senhor nos tirou com mão forte do Egito, da casa da servidão. Porque sucedeu que, endurecendo-se Faraó, para não nos deixar ir, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do homem até ao primogênito dos animais. Por isso, eu sacrifico ao Senhor os machos de tudo que abre a madre, porém, a todo o primogênito de meus filhos eu resgato. Quanto mais compreendemos, pelo poder do Espírito Santo, a redenção que há em Cristo Jesus, tanto mais decidida será a nossa separação, e real será a nossa consagração. O esforço para alcançar uma ou outra destas coisas antes que a redenção seja conhecida é o trabalho mais útil que pode imaginar-se. Todo o nosso trabalho deve ser feito pelo que o Senhor tem feito, e não para obtermos dele alguma coisa. Os esforços para se conseguir a vida e a paz provam que ainda somos estranhos ao poder do sangue, ao passo que os frutos de uma redenção experimentada são para louvor daquele que nos redimiu. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Efésios 2 versículos 8 ao 10. Deus preparou-nos um caminho de boas obras para que andássemos nelas, e por meio da sua graça prepara-nos para andarmos nesse caminho. É somente como salvos que podemos andar num tal caminho. Fosse de outra maneira, poderíamos nos gloriar, mas visto que nós próprios somos tanto obra de Deus como o caminho no qual andamos, não há lugar algum para jactância. O verdadeiro cristianismo não é senão a manifestação da vida de Cristo implantada em nós pela operação do Espírito Santo, segundo os desígnios eternos de Deus de graça soberana, e todas as nossas obras antes desta implantação de nova vida não são mais que obras mortas, Hebreus 6 versículo 1, das quais a nossa consciência deve ser purificada do mesmo modo que das mais obras, Hebreus 9 versículo 14. A expressão obras mortas inclui todas as obras que os homens fazem com o fim de obter a vida. Se alguém busca a vida, é evidente que ainda não a tem. É possível que seja muito sincero em a buscar, mas a sua própria sinceridade forma evidente o fato que, por enquanto, ainda não a alcançou. Assim, pois, todo esforço feito com o fim de obter a vida é obra morta, tanto mais que é feito sem a vida de Cristo, a única vida verdadeira, e a única fonte de onde podem emanar as boas obras. E note-se que não é uma questão de obras mais, ninguém pensaria em obter a vida por tais meios. Não. Pelo contrário, ver-se-á como as pessoas recorrem constantemente às obras mortas a fim de aliviarem a sua consciência sob a sensação das obras mais, ao passo que a revelação divina nos ensina que a consciência necessita de ser purificada tanto de umas como das outras. Além disso, quanto à justiça, lemos que todas as nossas justiças são como o trapo da imundícia, Isaías 64 versículo 6. Não é dito aqui apenas que todas as nossas iniquidades são como o trapo da imundícia. Quem ousaria dizer o contrário? Porém o fato é que os melhores frutos que podemos produzir, sob a forma de piedade e da justiça, são representados nas páginas da verdade eterna como obras mortas e trapo da imundícia. Os mesmos esforços que fazemos para conseguir a vida provam que estamos mortos, e os nossos esforços para alcançarmos a justiça provam apenas que estamos vestidos com trapos de imundícia. É só como possuidores da vida eterna e da justiça divina de podemos andar no caminho das boas obras que Deus nos preparou. As obras mortas e os trapos imundos não podem ser permitidos nesse caminho.
Ninguém senão os resgatados do Senhor, Isaías 51 versículo 11, pode passar por ele. Era na qualidade do povo remido que Israel guardava a festa dos pães asmos e santificava os primogênitos ao Senhor. Já consideramos a primeira destas ordenações, quanto a esta última é rica em instruções. O anjo destruidor passou pela terra do Egito para destruir todos os primogênitos, porém os primogênitos de Israel escaparam por meio da morte de um substituto enviado por Deus. Por consequência, estes aparecem perante nós, neste capítulo, como um povo vivo, consagrado a Deus. Salvos por meio do sangue do Cordeiro, eles têm o privilégio de consagrar as suas vidas àquele que as redimiu. Assim, era só como redimidos que possuíam vida. Foi somente a graça de Deus que fez com que houvesse diferença a favor deles, e dera-lhes o lugar de homens vivos na sua presença. No seu caso, certamente, não havia lugar para jactância, porque, quanto aos seus méritos ou dignidade pessoal, aprendemos neste capítulo que foram postos ao mesmo nível das coisas impuras e inúteis. Porém tudo que abrir a madre da jumenta resgatarás com cordeiro, e, se o não resgatares cortar-lhe-ás a cabeça, mas todo o primogênito do homem entre teus filhos resgatarás. Êxodo 13 versículo 13. Havia duas classes de animais, a saber, os limpos e os imundos, e o homem é contado aqui com os últimos. O cordeiro tinha de responder pelos imundos, e se o jumento não fosse resgatado, a sua cabeça tinha de ser cortada, de forma que o homem não redimido era posto ao mesmo nível do animal imundo, e isto, também, numa condição que não podia ser mais insignificante e obscura. Que quadro humilhante do homem na sua condição natural! Oh! Se os nossos pobres e orgulhosos corações pudessem compreender melhor esta verdade! Então regozijar-nos-íamos sinceramente com o privilégio glorioso de sermos lavados da nossa culpa no sangue do Cordeiro de Deus e de termos deixado para sempre a nossa vileza pessoal na sepultura, onde foi posto o nosso substituto. Cristo era o Cordeiro limpo, sem mácula. Nós éramos imundos. Mas, adorado seja para todos sempre o seu nome incomparável, ele tomou o nosso lugar, e foi feito pecado na cruz e tratado como tal. Aquilo que nós devíamos sofrer por todos os séculos incontáveis da eternidade, sofreu ele por nós na cruz ali, e então, ele sofreu tudo o que nós merecíamos, para que nós pudéssemos gozar para sempre aquilo que lhe é devido. Ele recebeu o que nós merecíamos, para que nós pudéssemos receber os seus méritos. Aquele que era puro tomou, por um pouco de tempo, o lugar dos imundos, a fim de que os imundos pudessem tomar para todo sempre o lugar dos puros. Assim, embora quanto à natureza sejamos representados pela figura repugnante de um jumento com a cabeça partida, pela graça somos representados por um Cristo ressuscitado e glorificado no céu. Que contraste maravilhoso! Deita por terra a glória do homem e glorifica as riquezas do amor de redenção. Reduz ao silêncio a jactância vazia do homem e põe na sua boca um cântico de louvor a Deus e ao Cordeiro, que ressoará nas cortes do céu através dos séculos eternos. É forçoso recordar aqui as palavras do apóstolo Paulo aos Romanos. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas, quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus, como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Romanos 6 versículos 8 ao 14. Não só estamos resgatados do poder da morte e da sepultura, mas unidos àquele que nos resgatou pelo preço enormíssimo da sua própria vida, para que pudéssemos, na energia do Espírito Santo, consagrar a nossa nova vida, com todas as suas faculdades, ao seu serviço, de forma que o seu nome precioso seja glorificado em nós, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. É interessante notarmos que por natureza temos o grau de um animal imundo, pela graça estamos ligados com Cristo, o Cordeiro Imaculado. Não pode haver mais baixo que o lugar que nos pertence por natureza e nada mais elevado que o lugar que nos pertence por graça. Pensai, por exemplo, num jumento com a cabeça decepada, eis o que vale um homem sem Deus. Pensai no precioso sangue de Cristo, eis o que vale um homem redimido.
Para vós, os que credes, é precioso. 1 Pedro 2 versículo 7. Quer dizer, todos quantos são lavados no sangue participam da preciosidade de Cristo. Assim como ele é a pedra viva, eles são pedras vivas. Do mesmo modo que ele é a pedra preciosa, eles são pedras preciosas. Os remidos recebem vida e dignidade de ele e em ele. São como ele é. Cada pedra do edifício é preciosa, porque é comprada nada menos nada mais que com o sangue do Cordeiro. Deus permita que o seu povo conheça melhor o seu lugar e os seus privilégios em Cristo. Os últimos versículos deste capítulo dão-nos um exemplo formoso e tocante do cuidado terno do Senhor pelas necessidades do seu povo. Pois ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó, Salmos 103 versículo 14. Quando redimiu Israel e os pôs em relação com ele, o Senhor, na sua graça insondável e infinita, tomou a seu cargo todas as suas necessidades e fraquezas. Pouco importava o que eles eram ou o que necessitavam, visto que aquele que se chama Eu Sou estava com eles em toda a riqueza inexaurível desse nome, estava com eles para os conduzir do Egito à terra de Canaã, e aqui vemo-lo escolher o melhor caminho para eles. E aconteceu que, quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que, porventura, o povo não se arrependa, vendo a guerra, e tornem ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto perto do Mar Vermelho, versículos 17 e 18. O Senhor, em sua graça e condescendência, ordenou as coisas de tal maneira para o seu povo que eles não encontraram, ao princípio, provas demasiadamente difíceis que podiam ter o efeito de desanimar os corações e fazê-los retroceder. O caminho do deserto era uma rota muito mais demorada, mas Deus tinha várias lições importantes para ensinar ao seu povo, as quais só podiam ser aprendidas no deserto. Mais tarde, este fato é recordado nas seguintes palavras: E te lembrarás de todo o caminho, pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Deuteronômio 8 versículos 2 ao 4. Tão preciosas lições nunca poderiam ser aprendidas no caminho da terra dos filisteus. Nesse caminho, eles podiam ter aprendido o que era a guerra, logo no princípio da sua carreira, porém no caminho do deserto aprenderam o que era a carne, com toda a sua perversidade, sua incredulidade e rebelião. Mas aquele que se chama Eu Sou estava com eles em toda a sua paciência, sabedoria perfeita, e poder infinito. Ninguém senão ele podia ter suprido as necessidades da situação. Ninguém senão ele podia suportar a vista das profundezas do coração humano. Abrir o meu coração em qualquer parte, salvo na presença da graça infinita, equivaleria a lançar-me em desespero. O coração humano é apenas um inferno em miniatura. Que graça inflável, pois, ser libertado da sua terrível profundidade. Assim, partiram de Sucote, e acamparam em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem, de dia, nem a coluna de fogo, de noite. Versículos 20 ao 22. O Senhor não só escolheu o caminho para o seu povo, como desceu para os acompanhar e tornar-se conhecido deles segundo as suas necessidades. Não somente os conduziu a salvo fora do Egito, como desceu, com efeito, no seu carro de viagens, para ser seu companheiro através das vicissitudes da sua jornada através do deserto. Isto era graça divina. Os israelitas não foram apenas libertados da fornalha do Egito e então deixados para que fizessem o melhor que pudessem a sua jornada para Canaã. Esse não era o método de Deus para com eles. Ele sabia que eles tinham diante de si uma jornada perigosa e árdua, com serpentes e escorpiões, ciladas e dificuldades, no deserto árido e estéril, e, bendito seja o seu nome para sempre, não quis que eles fossem sozinhos. Quis ser seu companheiro e participar de todos os seus perigos e dores. Sim, ele foi adiante deles, foi guia, defesa e glória, para os libertar de todo o temor. Mas, como eles afligiram aquele bendito Senhor com a sua dureza de coração! Tivessem ele caminhado humildemente, confiantes e alegres, com ele,
e a sua marcha teria sido vitoriosa desde o princípio ao fim. Com o Senhor adiante deles, nenhum poder podia ter interrompido a sua marcha triunfante desde o Egito a Canaã. O Senhor tê-los levado e colocado de posse da sua herança, segundo as suas promessas, e pelo poder da sua destra, nenhum só cananeu teria sido deixado para ser um espinho para Israel. E assim acontecerá quando o Senhor estender a sua mão, pela segunda vez, para libertar o seu povo do poder de todos os seus opressores. Que o Senhor apresse esse tempo.